Existe um Deus criador? Talvez a pergunta mais profunda da humanidade, ecoando desde os primeiros olhares para o céu. Hoje, com o avanço da ciência, ela não desaparece, mas ganha uma nova forma, mais profunda, mais desafiadora e, acima de tudo, mais científica. A matemática pode demonstrar o divino? A física pode dispensar um criador? Essas não são suposições, são dilemas reais, de mentes que ousaram pensar além do visível, além do tempo, além da matéria. E entre essas mentes, 5 se destacam, por sua genialidade, por sua coragem e por suas visões surpreendentemente distintas. Richard Swinburne, Kurt Gödel, Albert Einstein, Jocelyn Bell Burnell e Stephen Hawking. Esses 5 pensadores partiram de campos que valorizam a lógica, a evidência e a explicação racional. Mas chegaram a conclusões radicalmente diferentes sobre o divino. A pluralidade de ideias revela algo essencial. Não há uma visão científica oficial sobre Deus. Vamos então refazer essa jornada e olhar para cada um desses nomes com atenção, tentando entender como a razão pode conduzir a respostas tão diferentes para uma mesma pergunta. Kurt Gödel. Considerado um dos maiores lógicos da história, Kurt Gödel nasceu na Áustria e fez carreira nos círculos mais intelectualmente exigentes do século XX, incluindo o famoso Instituto de Estudos Avançados de Princeton, ao lado de Albert Einstein. Sua mente brilhante revolucionou a matemática com os teoremas da incompletude, mostrando que nem mesmo a matemática é capaz de provar todas as verdades dentro de seu próprio sistema. Um golpe profundo na ideia de que a razão pode alcançar tudo. Mas Gödel não parou por aí. Em silêncio e por muitos anos, ele trabalhou em algo ainda mais ambicioso: uma prova formal da existência de Deus. Utilizando a lógica modal, Gödel desenvolveu um teorema ontológico, inspirado em argumentos filosóficos clássicos, especialmente os de Anselmo e Leibniz. Sua proposta era radical. Se certos axiomas forem aceitos como válidos, então a existência de um ser supremo, necessário e perfeito, Deus, é logicamente inevitável. Gödel nunca publicou essa prova em vida. Talvez temesse o julgamento da comunidade científica, mas ela foi encontrada entre seus manuscritos, estudada e formalizada após sua morte. Com isso, Kurt Gödel deixou um legado que vai além da matemática: a tentativa de demonstrar o divino por meio da razão pura. Para Gödel, Deus não era apenas uma crença, era uma consequência lógica. Richard Swinburne, filósofo britânico com sólida formação em filosofia, teologia e matemática, Richard Swinburne dedicou grande parte de sua carreira à Universidade de Oxford, um dos centros mais influentes do pensamento filosófico e cristão no mundo. Seu nome ganhou destaque ao propor uma abordagem ousada. Ele aplicou uma ferramenta clássica da matemática, o Teorema de Bayes, a pergunta fundamental sobre Deus. Para Swinburne, a existência de Deus não é apenas uma questão de fé, é também uma questão de probabilidade. Ele argumenta que o universo exibe um nível impressionante de ordem e ajuste fino, que dificilmente poderia ser fruto do acaso. Diante das evidências, como a existência do cosmos, a regularidade das leis naturais, a consciência humana e as experiências religiosas, Swinburne sustenta que a hipótese de um criador pessoal é mais provável do que sua negação. Para Swinburne, crer em Deus não é irracional. É simplesmente a hipótese mais plausível diante do ajuste fino do universo. Albert Einstein. Físico alemão ganhador do Prêmio Nobel, Albert Einstein transformou para sempre a forma como entendemos o universo. Com suas teorias da relatividade restrita e geral, revelou que tempo e espaço não são absolutos, mas maleáveis. Desvendou como a gravidade curva o tecido do cosmos e abriu caminho para a cosmologia moderna. Mas quando o assunto é Deus, Einstein surpreende. Ele rejeitava a ideia de um Deus pessoal, aquele que intervém no mundo, pune ou recompensa, e dizia com firmeza: acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia de tudo o que existe, não em um Deus que se preocupa com destinos e ações humanas. Para Einstein, o milagre não era Deus violar as leis da natureza. O milagre era as leis existirem e serem compreensíveis. Ele via beleza, ordem e mistério no cosmos. E nessa estrutura racional que governa o universo, intuía algo maior. Não um criador que interfere,
mas um princípio divino impessoal, uma inteligência cósmica que se manifesta na própria existência das leis naturais. Einstein disse certa vez: o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Sua fé era racional, filosófica, uma admiração profunda pela ordem invisível que sustenta tudo. Einstein acreditava sim em algo maior, mas não um Deus que fala, e sim um universo que sussurra uma ordem invisível. Jocelyn Bell Burnell, a astrofísica britânica. Jocelyn Bell Burnell fez uma das descobertas mais importantes do século XX: os pulsares, estrelas de nêutrons que giram rapidamente, emitindo sinais regulares, como faróis cósmicos. Ela descreve sua fé e sua ciência como companheiros confortáveis. Não vê contradição entre espiritualidade e investigação científica, mas reconhece que a fé começa onde termina a certeza. Para Jocelyn, o silêncio do universo não é vazio, mas cheio de sentido. Um lugar onde Deus não grita, mas sussurra. A ciência não é inimiga da fé. O problema começa quando achamos que sabemos tudo sobre Deus. Para ela, Deus não está fora das estrelas, mas no silêncio entre uma estrela e outra. Na vastidão silenciosa do cosmos, Jocelyn encontra sentido. Um Deus que não se impõe com trovões, mas se esconde no intervalo entre duas estrelas. Stephen Hawking foi um dos físicos teóricos mais brilhantes da história. Diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica aos 21 anos, com poucos anos de vida estimados, ele desafiou as expectativas e viveu até os 76 anos. Nesse tempo, revolucionou nossa compreensão do universo. Estudou buracos negros, gravidade quântica e a origem do cosmos. Para Hawking, as leis da física são suficientes para explicar o surgimento do universo. Ele defendia que o cosmos poderia se criar espontaneamente, sem a necessidade de um criador, uma visão que o colocou em confronto direto com a ideia tradicional de Deus. Hawking argumentava que não houve um antes do Big Bang, porque o tempo ainda não existia. Logo, não haveria espaço para um criador anterior ao universo. Mas isso não significa que ele via o mundo como vazio. Mesmo sem acreditar em Deus, expressava uma profunda admiração pelo mistério do cosmos. Temos esta vida única para apreciar o grande design do universo. E por isso, sou extremamente grato. E o que aprendemos com tudo isso? Ao acompanhar Richard Swinburne, Kurt Gödel, Albert Einstein, Jocelyn Bell Burnell e Stephen Hawking, percebemos que não existe uma resposta única. A ciência pode nos levar à fé, ao ceticismo ou a um novo tipo de espiritualidade. O mesmo universo, as mesmas leis da física, podem gerar conclusões opostas, dependendo do olhar de quem pergunta. Carl Sagan, astrônomo, físico e um dos maiores divulgadores científicos do século XX, apresentou uma alegoria provocadora em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele imaginou um cenário curioso. Um amigo se aproxima e diz com convicção: Tem um dragão invisível na minha garagem. Intrigado, Sagan pergunta: Posso vê-lo? Não, ele é invisível. Posso ouvi-lo rugir? Ele é silencioso. E se eu espalhar farinha no chão para ver as pegadas? Ele flutua. Podemos usar um sensor de calor? O dragão não emite calor. E tinta? Se borrifarmos tinta no ar, talvez revele sua silhueta? Ele é incorpóreo. A tinta atravessa. Por fim, Sagan pergunta: Então, como você sabe que o dragão está lá? E o amigo responde com serenidade. Eu sinto que ele está. Para o amigo de Carl Sagan, o dragão não é uma questão de evidência, mas de convicção íntima. E talvez seja assim com Deus. Se Deus existe, ele pode estar além da compreensão científica. E se não existe, a busca por sentido continua sendo profundamente humana. Talvez nunca encontremos a resposta certa, mas isso não deve nos impedir de continuar buscando. É importante não termos uma fé cega, tão certos da resposta que já não vemos sentido em questionar. Devemos manter a mente aberta, o olhar atento e a coragem de seguir questionando. Se essa jornada te fez pensar, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que também busca respostas para as perguntas mais profundas. E nos comentários diga: qual é a sua visão sobre Deus e a criação do universo?